Olá, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Olá, Boa boa noite. noite, tudo bem? Tudo Tudo bem? bem, Beatriz? Vou tentar fixar aqui o nome da live para gente. Sempre quis aprender a fazer isso, não sei. É só clicar em cima do nome e aí vai pedir para fixar o título da live, né? A inteligência emocional do professor. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. A gente vai esperar só um pouquinho, né? O pessoal começar a interagir e a gente já inicia. A Honorina tá conosco. Seja bem-vinda. Então, pessoal, eu vou dar início, porque como no Instagram a gente tem um período de 1 hora, para a gente não ficar depois com o tempo apertado, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho da Beatriz, apesar da gente já ter divulgado, né, o folder dela durante toda essa semana com a sua trajetória profissional e seu mini currículo, mas nós vamos aqui dar as boas-vindas para ela. Então, a Beatriz é uma psicóloga de referência na área de inteligência emocional e arte-terapia. Né? Ela também é escritora, tem vários livros publicados na área, né? Entre eles a Inteligência Emocional para uma Vida Extraordinária, Autoestima, Práticas para Transformar Pessoas. Beatriz, seja muito bem-vinda à nossa segunda live do nosso Julho de Lives. Né? Esse mês está sendo um mês muito prazeroso para nós receber os nossos convidados de referência aqui no nosso perfil. Então, aproveito para lhe passar a palavra para você conversar com a gente, contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Muito obrigada, agradeço imensamente Né? estar aqui no Pedagogia em Ação. E a minha trajetória foi assim, bom, primeiro eu vou falar da pessoa Beatriz, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de gente. E eu acho que isso faz a diferença muito grande na minha vida, porque tudo que eu busco fazer, tudo que eu estudo, sempre foi para estar com pessoas e me disponibilizar para contribuir com o crescimento das pessoas. Então eu acho que isso é uma coisa que faz parte do meu propósito de vida, contribuir para que as pessoas possam crescer e para desenvolver pessoas. Então é algo que eu realmente gosto de fazer. E falar de inteligência emocional é algo que é um percurso da gente também. Porque eu não concebo a gente falar de algo que a gente não sabe fazer. A gente precisa ter coerência na nossa vida, né? E eu gosto da coerência. Então é muito importante que a gente possa começar a trabalhar de uma forma que a gente possa incluir na nossa vida, até para que a gente possa não só ser um exemplo para o outro, mas ser o nosso próprio referencial. Então eu acho que isso foi uma coisa que eu busquei na minha vida, tanto o desenvolvimento e o fortalecimento da autoestima, e por isso que eu escrevi sobre isso, né? Escrevo sobre isso até hoje, a minha tese de doutorado foi sobre autoestima também e saúde mental, e a gente vai observando o quanto que isso vai ajudando tanto a gente se olhar enquanto pessoa e se melhorar, e também ajudar as outras pessoas a encontrarem os seus próprios caminhos para o fortalecimento da sua autoestima e da sua inteligência emocional. Então, inteligência emocional, para mim, sempre foi um desafio, porque na minha adolescência eu era aquilo, vamos mudar o mundo, né? Então, acho que todo adolescente tem Uhum. esse sonho de mudar o mundo, de achar que aquilo que não está legal, que a gente pode fazer melhor, né? E eu tinha esses sonhos, nossa, e tive muitos sonhos assim na minha adolescência de que ia mudar o mundo e tudo mais. E eu descobri que eu mudaria o mundo sim, à medida em que eu conseguisse me mudar internamente. Então, eu acho que esse foi o grande desafio da minha vida, me mudar internamente e exercitar essa inteligência emocional. E eu fui colocando vários recursos na minha vida para que eu pudesse fazer isso. E isso me ajudou muito já, assim, inclusive a lidar com conflitos, a resolver problemas, né? Como professora também que eu sou, me ajuda muito em sala de aula a gente ter inteligência emocional. Eu já enfrentei vários desafios em sala de aula que eu consegui me sair bem em função da inteligência emocional. Então, acho que é um tema muito pertinente para esse momento em que a gente está vivendo. Eu vou aproveitar, Beatriz, que a gente está com alguns participantes que já entraram também,
e verificar com eles se o nosso áudio, se eles estão nos ouvindo bem, se eles estão conseguindo também nos ver bem, né? Porque no início acabei não perguntando, eu acho importante, se alguém não estiver nos vendo, nos ouvindo bem, avisar que aí a gente vai tentando corrigir. Mas dando continuidade, eu vou avisar também que de vez em quando eu vou estar olhando um pouquinho aqui para baixo, mas é porque a gente fez várias anotações, porque o tema é amplo, é um tema muito bom, né, da gente estar aqui conversando. Então, eu de vez em quando vou estar olhando aqui para baixo, mas é para a gente poder interagir até com as perguntas que chegaram para a gente aqui para você, tá bom? Então, dando continuidade, Beatriz, então, conta um pouquinho pra gente o que é inteligência emocional, para que ela serve, né? E alguns autores de referência, que quem tiver interesse realmente no assunto, possa estar dando, consultando, né? E estudando e se aprimorando no assunto. Sim, o principal autor de referência é o Daniel Goleman, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de estudar com ele, de fazer curso com ele, e é uma pessoa que sabe muito, de uma humildade muito grande, né? Um senhorzinho já com uma sabedoria imensa. Inclusive, eu tive com ele em São Paulo e ele falou uma coisa assim num evento que a gente estava participando, que era assim, que ele nem esperava, eu acho, né, de ter toda essa repercussão e tudo mais, porque ele fez uma pesquisa, essa pesquisa em Harvard foi se multiplicando de uma forma inesperada também, né, e ele se tornou uma referência mundial da inteligência emocional. E nós temos outros autores, né? Inclusive, por exemplo, o Rodrigo Fonseca, da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. A gente tem em São Paulo a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que é coordenada pelo Rodrigo Fonseca. E nós temos outros autores também, mas sempre a referência maior é o Daniel Goleman, porque foi ele que fez as pesquisas relacionadas com a inteligência emocional e os aspectos do cérebro dentro da neurociência, e ele é psicólogo e ele trouxe isso, né, divulgou isso para o mundo todo. E tem vários livros maravilhosos dele, eu já li todos, eu sou uma estudiosa da inteligência emocional, e eu acho que vale a pena essa leitura, né? E aí, diante dessa pergunta, né, o que é inteligência emocional? Em poucas palavras, inteligência emocional é a capacidade que o sujeito tem de ter autocontrole. Particularmente, eu não gosto muito dessa palavra, autocontrole, porque eu entendo que às vezes quando a gente fica se controlando, parece que em algum momento a gente vai explodir. Sabe? Que eu brinco que o que não explode, implode, né? Então, se a gente não coloca para fora, a gente acaba descontando na gente mesmo. Então, eu prefiro a palavra autogerenciamento. E a inteligência emocional, ela tem a ver com o seu autogerenciamento emocional. Isso parte de alguns princípios, como, por exemplo, autoconhecimento. Porque a inteligência emocional, ela não tem como acontecer sem você saber exatamente quais são os meus limites. Como eu me sinto quando eu sou testado. Como é que eu fico diante de uma situação em que eu sinto raiva? Quando eu sinto medo, como é que eu me comporto? Como que eu faço? Porque a gente tem o nosso... O Daniel Goleman fala muito isso, né? A gente tem o nosso cérebro límbico, que é o cérebro emocional, e a gente tem o nosso cérebro reptiliano, que é esse cérebro que já faz você se comportar de uma determinada maneira instintiva, de acordo com como seu pai e sua mãe te ensinaram, seus avós te ensinaram, né? Então é muito importante que a gente compreenda que numa situação de extremo perigo e tudo mais, a gente vai sentir medo. E que o medo não é, por exemplo, uma coisa horrível. Ele pode ser um método de sobrevivência, né? A gente sente medo para poder sobreviver. É o nosso instinto de sobrevivência. Né? Eu acho até importante o medo, porque se a gente não tiver também esse medo, esse bichinho aqui dentro que faz com que a gente se movimente, a gente acaba ficando estagnado também, né? Sim, e inclusive, o que é ruim é quando o medo paralisa. Mas um certo medo, eu vou dizer assim, um certo receio. Receio de, será que eu vou conseguir fazer bem? Isso é bom para você se esforçar para fazer melhor. Né? Você poder olhar, botar sua vida em perspectiva e conseguir lutar por aquilo que você deseja. Então tem inteligência... desafios, né? Isso, lidar com os desafios. Então, a inteligência emocional, ela vai determinar o modo como a gente lida com as situações. E nós lidamos com as situações de muitas maneiras diferentes. Cada pessoa, a gente tem dentro da psicologia
uma coisa que fala que é estratégia de coping. O que é isso? As pessoas, diante de uma situação que elas entendem como desafiadoras, principalmente emocionalmente, ou elas se vitimizam e elas se entregam, né, e falam, não tenho como recursos internos para lidar com isso, ou elas fogem e negam aquela situação, e eu não quero ver isso, que os olhos não veem, o coração não sente, eu não quero saber disso, ou elas simplesmente enfrentam, e às vezes esse enfrentamento nem sempre é um enfrentamento bom. Exatamente. E, Beatriz, hoje foi bastante curioso, né? Porque nós fizemos um post falando sobre as emoções e falando um pouco também sobre a inteligência emocional. E foi bastante curioso que nossa enquete, o público, né? As pessoas que responderam a nossa enquete, deu 100% que não sabe lidar com a inteligência emocional em sala de aula. Você pode falar um pouquinho para a gente como o professor, o pedagogo, ele pode desenvolver essa inteligência emocional, tanto com seu aluno, com seus pares, até consigo mesmo? Sim. Eu quero falar assim, primeiro, né? Dentro desse processo, qualquer pessoa precisa desenvolver inteligência emocional, serve para todos. E eu entendo o papel do professor como algo fundamental, porque quando a gente consegue, principalmente na primeira, na segunda infância, né? A gente trazer para esse aluno, para esse ser em desenvolvimento, essa noção de que ele pode perceber suas emoções, de que ele pode sentir medo, de que ele pode sentir tristeza, e tudo bem, e que ele pode ter recursos e estratégias que podem ser, inclusive, compartilhados em sala de aula e ter momentos para se expressar emocionalmente. Isso deveria acontecer nas salas de aula, né? E aí essa criança, ela deveria ser, né? Essa criança, ela vai começar a crescer com outro olhar, o olhar de que ele é capaz, de que ela é capaz, sim, de perceber seus estados emocionais e de lidar com eles. Mas eu não aprendi isso na escola, você aprendeu? Não, a gente sempre busca, né, esse autoconhecimento, essa troca, né, essa compreensão dos seus próprios sentimentos. Mas isso a gente conseguiu fazer na vida adulta, com os nossos próprios desafios, não é verdade? Sim. E se a gente tivesse um espaço para isso na escola? E se a escola pudesse ser um espaço de aprendizado cooperativo, de colaboração e não somente de competição, porque a gente aprende a competir na escola, né? Muitas vezes a gente não aprende a colaborar. Hoje a gente tem alguns métodos, né? O método montessoriano, a gente tem vários métodos aí que já começam a olhar para esse ser humano entendendo a expressão do seu ser. Mas a gente não é só uma máquina de estudar e de passar no vestibular, né? Esses dias antes da pandemia, eu estava no cinema, antes, né? Quando podia o cinema. E tinha uma mãe com uma filha de 9 anos na fila do cinema. E a mãe falou assim para a criança: minha filha, a criança estava muito preocupada com a nota da escola. Ela falou: não, minha filha, você tem que tirar só notas boas, porque daqui a pouco o vestibular tá aí. E eu fiz assim: oi? 9 Como anos? assim? 9 anos, o vestibular não tá aí, né? É uma criança. As nossas crianças deveriam ser permitidos serem crianças. Então eu entendo que o professor, ele tem um papel essencial, porque ele é um exemplo. Então, a partir do momento que, primeiro, ele sabe se autogerenciar, ele vai ser um exemplo para que a criança também saiba se autogerenciar. Que a partir do momento que o seu aluno sabe que você tem emoções, ele vai entender que ele também tem emoções. Então eu vou assim falar para é uma troca. É uma troca e a gente como professor é um espelho, a gente acaba se tornando referência, né? Então eu lembro de algumas situações que aconteceram na minha vida. Uma certa vez eu estava entrando na sala de aula, né? Era um dia com uma prova que ia acontecer. Tinha 70 alunos na sala de aula e eu sou professora universitária, né? Essa é a minha carreira principal. Já estou há 15 anos na vida acadêmica universitária. E tinha uma aluna na porta chorando muito, e era uma aluna minha. Eu parei, pedi para segurarem minhas provas, minhas coisas, sem medo dos alunos olharem a prova, dei um abraço nela e falei: o que está acontecendo? Aí ela me falou que ela tinha perdido a mãe recentemente, que ela não tinha condições de fazer aquela prova, mas que ela estava ali porque ela tinha que fazer a prova, que ela não podia ser reprovada. Eu falei: não, minha filha, olha só, primeiro o mais importante. O mais importante é o que você está sentindo. Uma prova pode esperar, depois a gente conversa, combina um dia para você vir fazer essa prova. E ela ficou muito grata com isso. E mais ou menos um ano depois, nesse momento, né?
o que é essencial, eu entendo, né? A gente saber que diante de um ser humano, seja outro ser humano, né? Independente de você ser professor ou não. E um ano depois, eu tinha perdido uma pessoa que eu gostava. E eu cheguei na sala de aula, a gente disfarça, né? Bota uma maquiagem, mas o olho estava meio inchado de chorar. E aí a aluna estava lá e ela chegou, professora, eu tô vendo que sua carinha hoje não tá boa. E aí eu falei para ela, realmente, é porque eu perdi uma pessoa e para mim está sendo difícil estar aqui, mas eu tenho que estar aqui, né? Porque faz parte do processo. Aí ela me deu um abraço, falou, não, mas você pode contar comigo. Então, tudo que a gente doa, a gente recebe. E trazendo isso para a inteligência emocional, é esse professor poder, primeiro, se acolher, ter autoconsciência, desenvolver esse processo de autoconsciência dos seus limites. A gente está num momento difícil, né, em que a gente tem mais atribuições enquanto docente, então também ter flexibilidade consigo, se perceber emocionalmente, eu não estou bem, o que é que eu posso fazer para eu ficar bem, né? E aí, a partir desse processo, sim, começar a fazer todo dia uma prática, algum tipo de estratégia que possa fazer você ficar bem. Eu tenho algumas ideias, né, que eu posso compartilhar, que eu faço e que funciona. Como, por exemplo, porque o Daniel Goleman, ele fala de autoconsciência, autocontrole, autodomínio. Ele fala da importância dos relacionamentos sociais, né, da gente saber se relacionar com o outro. Mas, às vezes, se a gente não sabe se relacionar com a gente não vai conseguir se relacionar com o outro adequadamente. E, às vezes, eu vejo que tem professores que estão tão estressados que eles acabam... Claro que agora está mais controlado isso, porque a gente tem aí o filtro da rede social, todo mundo está vendo, ou daquela plataforma que está sendo utilizada, né? Todo mundo está vendo ali, então tem mais um controle. Mas eu já presenciei professores em sala de aula acabando explodindo ou descontando em cima do aluno, porque não conseguiu esse gerenciamento emocional. Então, assim, acordou, você percebe como estou me sentindo. Nem todos os dias a gente acorda bem. Os dias não são todos iguais. Isso é importante. Às vezes você teve um pesadelo, né? Às vezes você... Não sei, coisas acontecem, né? Recebeu uma notícia ruim. Se puder, praticar alguns exercícios de respiração, praticar a meditação, ajuda muito. Então, eu acho que isso também é uma coisa que facilita bastante. Se você conseguir ter uma rede de confiança de pessoas com quem você possa conversar e que você possa também fazer parte dessa rede de confiança dessas pessoas. E saber que, principalmente mulheres professoras, homens professores, nós não somos a Mulher Maravilha e o Super-Homem. Não somos, respeitar somos os seus pessoas. limites, né? Essas habilidades as habilidades que a pessoa precisa ter para enfrentar a inteligência emocional é um fator que a gente realmente não pode deixar passar, né? Todas essas habilidades e todas essas estratégias que a gente coloca, elas são fundamentais para a gente realmente conseguir lidar com o aluno, lidar com o seu dia a dia. Isso que você falou é ótimo, nem todo dia é igual, e realmente não é, né? Tem dias que está chovendo, tem dias que está sol, e assim vai. E a gente vai se adequando. Sim, e outra coisa, quando você consegue fazer isso, colocar em prática na sua vida, você consegue propor um exercício na sala de aula para o seu aluno também, porque eu acho que você fez uma pergunta muito importante, né, que o pessoal do chat falou, como que eu consigo fazer isso para a minha vida pessoal e como que eu consigo ajudar o meu aluno? Então, por exemplo, antes de qualquer aprendizagem, é necessário a gente criar um ambiente favorável para aquela aprendizagem. Se você vai aplicar uma prova, é necessário criar um ambiente favorável para aquela prova. E não um ambiente de terrorismo, de que tem que aprender por aprender. Eu até acredito, e hoje eu entendo isso, que, por exemplo, existem disciplinas e disciplinas, né? Eu sou da área de humanas, e a gente sabe que psicólogo, por exemplo, não é muito fã da matemática, né? Eu gosto de matemática, realmente eu gosto, eu sou boa em matemática. Mas, por exemplo, algumas coisas da matemática que eu nunca utilizei na minha vida, se você perguntar, eu sei que existe, mas não sei fazer, por exemplo, logaritmo. Não tenho a menor ideia do que é mais, porque não usei na minha vida. Então isso é muito importante, a gente poder, nesse momento, principalmente que a gente está vivendo, ter a inteligência emocional de fazer escolhas para aquilo que vai ser muito mais utilizado nesse momento, que são as maneiras, os modos com os quais nós lidamos com as coisas.
Talvez esse momento que estamos vivendo não seja por acaso e que seja necessário mesmo a gente rever os nossos modelos, da forma como fazemos as coisas. Talvez ser mais empático, colocar uma maneira diferente da gente conseguir se relacionar com o nosso aluno, se colocar no lugar daquela pessoa. Mas como que eu vou colocar no lugar da outra pessoa se eu não consigo nem me perceber? Se eu não consigo nem me colocar no meu próprio lugar? Então, isso é importante também. Então, por isso o autoconhecimento é a base da inteligência emocional. Porque é ali que a gente vai conseguir lidar com as nossas próprias dificuldades. Mas para isso eu preciso perceber quais são as minhas forças e as minhas fraquezas, por onde é que eu estou indo muito bem, por onde é que eu preciso melhorar e que recursos e estratégias eu vou fazer para poder melhorar. Que é a relação intrapessoal, né, Beatriz? Exatamente. Que é o autoconhecimento, né? E a aí relação... sim você vai conseguir fazer acontecer a relação interpessoal. Sim, e essa relação intrapessoal é uma das inteligências, né, propostas pelo Howard Gardner, que faz parte das inteligências múltiplas. Então é muito importante que a gente possa, sim, ter essa capacidade, né? Tem algumas perguntas aqui que as pessoas estão falando. Por exemplo, cadê aqui, ó? Ser um professor exigente é sinal de ausência de inteligência emocional? Olha só, Yasa Luta, que está escrito aqui, acho que é isso, né? O que é importante a gente entender é que as pessoas têm maneiras de lidar com as situações e essas maneiras de lidar com as situações são diferentes. As pessoas não são iguais. Às vezes uma pessoa foi criada por um pai, uma mãe que são mais exigentes e acabam reproduzindo essa exigência. Tem pessoas que são muito autocríticas e acabam projetando, porque tudo que a gente é internamente, a gente projeta no mundo. A gente projeta. Então, se você é exigente com você, você vai tender a ser exigente com o outro também. Quanto mais empatia com você mesmo, porque a gente fala empatia só com o outro, mas eu preciso ter empatia comigo, eu preciso de autoacolhimento. Mais fácil vai ser eu perceber o outro. Quanto mais você começa a entrar num processo de autopercepção, e eu estou fazendo isso de novo. E a vida, eu digo que a vida vai testando a gente, né? E às vezes, e às vezes esses testes eles vão mudando de forma, com uma capa diferente, mas tô caindo naquela armadilha de novo. Se você consegue perceber isso, você pode usar um recurso diferente e ir melhorando. Então, o Daniel Goleman, ele fala que a inteligência emocional ela pode ser aprendida. A gente não precisa nascer com inteligência emocional, até porque praticamente a gente não nasce com inteligência emocional. A gente é colocado dentro de uma família, dentro de uma cultura na qual a gente nasce e a gente é educado de uma determinada forma, né? Então, essa forma que a gente é educado, chega um determinado ponto na nossa vida que a gente vai precisar fazer uma escolha. Eu vou internalizar esses valores da minha família e tudo mais, as que eu chamo que é a herança de valores que a gente tem, ou eu vou escolher qual é a herança que eu quero dar continuidade na minha vida. A partir do momento... até da sua socialização, né? Isso, e do processo de autoconscientização. Às vezes você tem uma herança de um modo de ser que é do seu pai, da sua mãe, que é disfuncional, que te faz sofrer, por exemplo. Mas você continua com aquilo porque você não sabe fazer de uma forma diferente. Mas a partir do momento que você começa nesse processo de autodescoberta e de investimento na sua inteligência emocional, com certeza você vai começar a pensar em estratégias diferentes e vai começar a fazer diferente, vai ter resultados diferentes para você e para o outro. Então, ser um professor exigente é sinal de ausência de inteligência emocional? Não. É um sinal que às vezes aquela pessoa ainda não desenvolveu, porque eu entendo que a gente não tem ausência de inteligência emocional. O que a gente tem é baixa inteligência emocional, uma inteligência emocional mediana ou alta inteligência emocional. Mesma coisa com a autoestima. A gente tem baixa autoestima, uma autoestima mediana, uma alta autoestima. O que a gente precisa fazer é melhorar a nossa inteligência emocional. Primeiro porque vai fazer a gente se relacionar melhor com a gente, com o outro. Se eu me relaciono melhor com o meu aluno, eu vou trazer ele para o meu lado para eu conseguir ensinar ele melhor. Eu vou me tornar aliado desse aluno. O professor, vai criar um vínculo, né? Um vínculo. O professor ele não é inimigo do aluno. Se algum professor se colocou como inimigo do aluno, talvez ele esteja numa crise existencial do que é ser professor. Talvez ele tenha perdido em algum momento o amor pela sua profissão. Porque ser professor é de tudo ser amor, né?
Com certeza. E aí que a gente entra também num tema muito falado, que é a questão da síndrome de burnout, né? Que a gente vê que está acontecendo constantemente e é um assunto que está super em alta nesse momento, então, desse cenário de mudanças, que a gente viu que, entre aspas, né, aquele novo normal e aquela adaptação a essa vida nova através da educação à distância. Então, fala um pouquinho para a gente sobre a questão da síndrome de burnout, como que esse professor pode lidar, né? Que é uma classe também que é muito atingida por essa síndrome, que já é considerada até uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Sim, sim. Inclusive, a gente já tem aí no CID-11, né, que vai ser lançado em 1º de janeiro de 2022, já foi incluída a síndrome de burnout, e eu acho que é muito importante, porque isso é conceitualizado hoje até como motivo de afastamento do trabalho, né, e muito confundido com a depressão também, né. Então, essa síndrome, ela é um estresse crônico que tem a ver com a dificuldade de gerenciamento emocional dentro do ambiente de trabalho. Isso, os mais atingidos são aqueles profissionais, tanto da área educacional, da área da saúde, policiais, que lidam constantemente com o público. E muitas vezes, nesse lidar com o público, pode ter situações estressantes. Meninas, vocês estão aonde? Do Pedagogia em Ação? Que município, que lugar do Brasil vocês estão? Nós somos do Rio de Janeiro, né? E nós somos da capital. Então, eu também, estou aqui no Rio de Janeiro, na capital. E o que acontece? A gente percebe que no Rio de Janeiro, por exemplo, porque a gente pode ter pessoas aqui do Brasil inteiro assistindo a nossa live, a gente, antes da pandemia, antes das escolas fecharem, nós tínhamos um número muito alto de violência contra professores, de violência dentro da escola, de escolas em áreas de risco, né? Então, nós temos, e eu inclusive tenho clientes que foram afastados da sala de aula, ou porque foram agredidos verbalmente, ou foram agredidos fisicamente, e é quase impossível, né, esse professor não ter um estresse pós-traumático, não ter uma síndrome de burnout, porque ele está sempre lidando com um desafio muito grande com a violência naquele ambiente, que é o seu ambiente de trabalho. Então, algumas coisas que são permitidas da gente pensar é que a própria direção da escola, a gente conseguindo retomar, né, essa escola presencialmente, eu vou falar dentro das duas modalidades, né, porque eu também dou aula dentro dessas duas modalidades, presencialmente, a escola também assumiu uma responsabilidade por dar o suporte para o professor conseguir trabalhar, com todos os recursos materiais necessários, porque a gente sabe também que a escola pública, por exemplo, de repente a gente pode ter aqui professores de escola pública que enfrentam o desafio de chegar lá e não ter um recurso material para ele trabalhar. Né? Então isso também é um desafio, que também às vezes a pessoa quer fazer o seu melhor, mas não tem um recurso para fazer o seu melhor. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, isso são motivos pelos quais a síndrome de burnout pode se desenvolver. Mas o que acontece, né, dentro dessa síndrome? A gente tem aí vários processos que a pessoa pode ter. Dor de cabeça frequente, irritação, mais sonolência, alteração do apetite, né, do humor, dificuldade de concentração, às vezes sentimento de fracasso, de incompetência. Você está fazendo o seu melhor, mas você se sente fracassado diante daquilo que você está fazendo. Uma necessidade de se isolar, de ficar mais isolado, né, um sentimento de negatividade diante daquele ambiente de trabalho. Quando você pensa em ir para o trabalho, e às vezes as pessoas não percebem isso, elas vão ficando irritadas no ambiente do lar e não associam com o ambiente de trabalho. Chegam, hoje é o dia de eu trabalhar. Isso. É o dia de eu trabalhar, a pessoa já começa a ter dor de cabeça, já começa a ficar irritada, dá vontade de vomitar. Já são sinais, né? São sinais, exatamente. Chega na porta, começa aquele suador, né? Aquele suador, exatamente. Né? A própria escola deveria ter um setor de acolhimento, né? Que pode ser dentro da psicopedagogia ou da orientação, alguma coisa para poder acolher esses docentes, ter trocas, para que, enquanto a gente tem também esse grupo, essa roda de conversa entre docentes, e que eles podem se expressar, eles se sentem mais acolhidos, e não como se estivessem enfrentando aquela situação difícil sozinhos. Né? Então, nesse momento, a gente está falando do presencial, mas do online também isso é possível. Sim, com certeza. Até porque à frente do computador você está interagindo ali com várias pessoas, né? E aí cria-se aquele bloqueio, né? Da frente da tela do computador, né? Isso. Eu não sei como é que tá para você. Você está trabalhando online? Você tem alunos online? Como que está funcionando isso aí para vocês?
Eu sou psicopedagoga, né? E a gente também trabalha de uma forma online e a gente também tem alguns pacientes que a gente tem condições de atender no online. Então, assim, no momento, a gente não está com turma, né? Não está trabalhando com a parte de docência, mas a gente está sempre interagindo em plataformas online. E sempre para todos nós, né? A gente sempre recebe direct, sempre recebe perguntas dentro da área sobre a inteligência emocional, perguntando para a gente como que a gente pode ajudar. Então, isso para a gente fez a gente levantar esse assunto nessa live, porque realmente era algo que muitas pessoas falavam a respeito. E a questão da síndrome de burnout foi algo que também foi muito levantado dentro das nossas enquetes. Nós fizemos vários posts falando a respeito e essa troca foi importante para a gente receber desse professor e saber como que ele está lidando com esse cenário novo, né, na vida dele. Sim, Beatriz, tem uma pergunta, desculpa. Tem relação entre inteligência emocional e competências socioemocionais? Sim, claro. A Aline está perguntando. Então, dentro das competências socioemocionais é a gente poder reconhecer as nossas emoções no ambiente social, né? Então, para eu ter competência socioemocional, eu preciso ter inteligência emocional. Então, o que hoje, quando as escolas trabalham as competências socioemocionais, o que elas estão fazendo é trabalhar como essas crianças, como esses adolescentes, eles se entendem, como eles interagem consigo, para que eles possam interagir melhor com seus pares, com os grupos. Então, a gente pensa hoje muito em trabalhos compartilhados, em trabalhos em grupo, para que a pessoa possa ter essa compreensão de que a necessidade dela individualmente não pode se sobrepor à necessidade do outro, e que cada indivíduo tem as suas necessidades e todas as necessidades precisam ser respeitadas. Mas a gente fala dentro da psicologia, a gente tem um termo chamado alteridade, que é a medida em que eu me entendo enquanto sujeito, me respeito enquanto sujeito, me autocompreendo, eu também respeito a outra pessoa enquanto indivíduo. E isso é importante, esse senso de alteridade, para que a nossa sociedade comece esse modelo de mudança mesmo, né? Um modelo diferente. Porque o que a gente vê hoje de violência se dá em função dessa dificuldade de alteridade. Porque se minha vida não tem valor, do outro também não tem. Exatamente. Né? E isso a gente fala também até na questão da comunicação não violenta, né? Que a gente fala a respeito disso também, né? Na troca com o outro, a importância dessa comunicação, ela é essencial para que a gente possa receber do outro aquilo que a gente está projetando, conforme a gente falou, né? A gente precisa ter essa comunicação melhor, né? Sim, e aí eu tenho algumas perguntas aqui, né, de como é que a gente pode ajudar a resolver isso, como que a gente pode ter mais inteligência emocional, como que a gente resolve a questão da síndrome de burnout, como que é a terapia para isso. Então, vou falar por partes aqui. Primeira coisa, para eu evitar uma crise emocional, porque todo mundo pode ter, né, um conflito, uma crise emocional. Para eu evitar desenvolver uma síndrome de burnout, eu preciso começar a gerenciar o estresse, perceber o que na minha vida causa estresse. O que na minha vida causa um desconforto muito grande, que me faz eu ter aquele bolo aqui no meu peito, que me faz ter crise de ansiedade, né? Então, o que ajuda nesse sentido? Primeiro, eu preciso ter autoconsciência, eu preciso tomar consciência do que me atrapalha. Então, eu vou dar uma sugestão, você que está assistindo a nossa live agora, se tiver papel e caneta aí, você faz uma listinha. O que me causa desconforto nesse momento da minha vida, que me causa estresse, palpitação no meu coração, que eu fico ansioso. O que é que me causa isso? Faz a sua lista. Ah, não quero fazer agora, não tem problema, mas coloca isso como um dever para você, uma proposta para a sua vida, para que você possa ter esse processo de autoconhecimento. Esse é o primeiro passo, porque se eu não sei, eu falo que a gente leva a vida às vezes... Se eu não sei o que está me atingindo, a gente vai levar a vida igual a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Leva eu. Não pode. Não tem como, né? Então a gente precisa... É o pior modelo, né? É o pior modelo. A gente precisa assumir as rédeas da nossa vida. A gente não é refém do trabalho. Quem faz a diferença, quem escolhe como eu vou organizar o meu tempo, sou eu. Então isso é muito importante. Para gerenciar o estresse, você tomar consciência dos seus processos, saber separar o que é urgente do que é importante,
porque urgência a gente tem todo dia, mas se você for fazendo só o que é urgente, você nunca faz o que é importante. E o que é importante? Você ouvir a música que você gosta, você dar atenção para sua família, você tomar um banho mais demorado porque você merece, né? Então aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje está frio, então se tomar um banho quentinho, você poder escutar, ver um vídeo que você gosta. Então é importante você tirar tempo para você também. E aí dentro disso a gente pode pensar exercício de respiração, meditação de 5 minutos por dia, exercícios de autoconhecimento, como por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da matriz SWOT, é muito conhecida a matriz SWOT aí no mundo corporativo, a gente pode fazer a matriz SWOT pessoal. Quais são minhas forças e minhas fraquezas? Minhas fraquezas. Quais são as minhas oportunidades e as minhas ameaças? Lembrando que as forças e fraquezas têm a ver com o nosso ambiente interno e as oportunidades e ameaças com o ambiente externo. Eu posso fazer isso pessoalmente. Nesse momento da minha vida, relacionado ao meu trabalho enquanto docente, quais são minhas forças e fraquezas? Se eu estiver trabalhando online, por exemplo. Quais são as minhas oportunidades e ameaças? Porque também não adianta você aceitar esse trabalho que você está fazendo agora online, e às vezes a Fabiana botou aqui, né, que às vezes causa estresse. A gente fica 24 horas ligado. E a gente acaba até trabalhando um pouco mais, né, Beatriz? Muitas pessoas estão em home office e acabam trabalhando até mais da conta, porque tem que se planejar, tem que fazer a aula acontecer, tem que cuidar da família, e isso tudo acaba também exigindo mais de nós. E aí a gente controlar, né, se planejar, fazer esse roteiro é importante. Sim, com certeza. Então, a gente vai entendendo assim, que dentro disso a gente vai reconhecendo quem a gente é, e aí eu vou criando estratégias para poder aproveitar as oportunidades, porque isso também é uma oportunidade de mudança, não tem só coisa ruim nisso. Mas o que é uma ameaça nisso? Uma ameaça de você ficar muito tempo na frente do computador ou na frente do tablet, né? Você ter uma postura que daqui a pouco vai te dar dor no ombro, pode te causar ler, né? Você pode ficar muito tempo sem beber água, muito tempo sem se levantar, diminuir sua atividade física. Então tem uma série de questões que a gente precisa entender que são ameaças. E eu preciso minimizar o impacto dessas ameaças, para que eu não desenvolva estresse e síndrome de burnout e eu não entre em processos no qual eu vou ficando irritado, porque eu vou passando por cima de mim, vou ficando irritada, daqui a pouco eu estou explodindo, porque como tudo é home office, aí estou explodindo com o filho, com a companheira, com o companheiro, porque eu não estou sabendo gerenciar tudo o que está acontecendo. Então, e essa estratégia eu acho que é muito boa. Né, Beatriz, das emoções, né, que fica aquele anseio, como você falou, o estresse, e aí você explode e realmente tudo perde seu controle, né? Sim, é verdade. Tem uma pergunta acho que é Isa Lota. Como trabalhar a inteligência emocional dentro de uma instituição militar com pouco diálogo, com regras rígidas? Bom, em primeiro lugar, eu sempre entendo que pessoas são pessoas. Sim. Independente de tipo de regra e tudo mais. Quando a gente faz uma proposta de reflexão, quando a gente mostra que aquela proposta pode fazer a pessoa, inclusive, seguir melhor as regras, se ela entende a proposta das regras, porque seguir por seguir, eu digo que seguir por seguir é um passo da subversão, porque você não internalizou a regra, então você só está seguindo porque alguém está mandando. A primeira oportunidade que é aquilo que te desagrade muito, ou que você entenda que você está sendo desafiado, ou que você duvide daquela regra, você vai puxar o tapete e você vai entrar na subversão daquela regra. Então é muito importante que até mesmo dentro de uma escola militar, a gente crie a possibilidade do diálogo e entenda o porquê existem aquelas regras. É igual quando a gente está alfabetizando um aluno, e eu atendo muitas crianças, muitas que estão em idade de alfabetização, e às vezes chega pra gente para fazer avaliação psicológica, por exemplo, né, já que eu sou psicóloga, e a escola vem falando assim, essa criança ela não tem capacidade de alfabetização. E aí eu falo, não, tem sim. Apenas ela não está conseguindo entender ainda qual o papel de ler e escrever tem na vida dela. Que isso é uma forma dela se expressar no mundo. Se ela não consegue entender que ler e escrever tem um papel importante, que é a maneira dela se expressar, que ela vai poder se expressar não somente com a fala dela, mas também através da escrita, através da leitura,
Aí, se ela não consegue internalizar isso, é mais difícil dela ser alfabetizada. Então, a gente precisa juntar as coisas, fazer link entre as coisas. Então, uma escola militar é uma escola que tem pessoas, e pessoas têm necessidades, e a necessidade básica de todo ser humano é ser acolhido, é receber afeto, é receber amor. Todo ser humano quer isso. Até um cachorro quer isso. O ser humano quer mais, porque nós somos seres sociais. Por isso, quando a gente fala de competência socioemocional, inteligência emocional, a inteligência emocional, gente, não é só para mim. Porque para mim, enquanto ser humano, porque se fosse só eu comigo mesmo, só intrapessoal, era mais fácil, eu convivia comigo, se eu quisesse gritar, eu dava uns gritos dentro de casa sozinho, estava tudo certo. Mas não é. A gente precisa ter uma inteligência emocional para eu me relacionar com o outro. Aí eu me relaciono comigo para eu me relacionar com o outro. Mesma coisa as competências socioemocionais. Então, por isso, sim, é muito possível a gente trabalhar inteligência emocional, desde que a gente tenha estratégias para isso. Então, a primeira coisa que eu faria, né, se eu fosse convidada, por exemplo, a fazer uma palestra de inteligência emocional numa escola como essa, é mostrar para os dirigentes o que é possível de trabalhar de inteligência emocional e que as pessoas, quando os alunos eles têm mais inteligência emocional, eles aprendem melhor, eles seguem melhor as regras, porque aí isso quebra as barreiras de achar que uma pessoa que tem inteligência emocional, ela vai flexibilizar demais ou não vai seguir regras. Muito pelo contrário, né? Quando a gente tem inteligência emocional, a gente vai saber se posicionar com mais clareza diante das regras e entender os nossos próprios limites. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante também. Tem que fazer sentido, né, Beatriz? Tem que fazer sentido. Eu acho que quando faz sentido, tudo muda, né? Eu acho que você realmente consegue entender o contexto e consegue entender o ambiente que você está inserido, né? Sim. Eu acho isso muito importante. Deixa eu só interromper um minutinho. Como faltam 20 minutos, ainda tem um tempinho para a gente estar falando aqui, é só para a gente se antenando com relação ao tempo. Dizer para as pessoas que se alguma pergunta por aqui não for respondida, não tem problema, não fiquem chateados. Podem mandar para a gente no nosso e-mail, tá? E aí a Beatriz vai responder também numa outra oportunidade através do e-mail. Então, caso alguma pergunta tenha sido colocada aqui em algum momento, porque vão subindo, né, várias perguntinhas, se não conseguir responder nesse momento, não fique chateado que a gente vai responder sim por e-mail, não tem problema nenhum, tá? Eu queria responder. Continuidade, pode falar. Eu queria responder a pergunta do Marcelo Oliveira, que ele perguntou como aumentar a inteligência emocional. Como aumentar a inteligência emocional? Claro, tem tempo ainda, sem problema. Como aumentar a inteligência emocional? Primeira coisa, eu falei de autopercepção. Como eu vou me autoperceber? Eu preciso me conhecer. E eu não tenho como me conhecer se eu não souber como é que eu me desenvolvo pela vida, como é que eu me comporto. O ser humano ele é feito de... Tudo surge assim, desejo, depois vem o pensamento, depois vem a emoção, depois vem a ação. Tudo começa no seu desejo. Se você quiser hoje abrir uma padaria, começou já no seu desejo de abrir a padaria. Você vai começar a pensar, como é que eu vou abrir essa padaria, que recursos eu preciso? O poder você vai da ação, né? Isso. Aí depois que você pensar, você vai sentir isso, você vai começar a colocar em movimento até um dia da inauguração da sua padaria. Então tudo na vida é assim. Desde quando você entrou num curso de uma graduação, desde quando você se formou, você superou um monte de desafios, né? Então a gente precisa entender que a inteligência emocional, ela é o recurso poderoso que vai fazer com que você lide melhor com os desafios. Não significa que uma pessoa que já alcançou um nível de autogerenciamento emocional, que ela não vai ter desafios. Muito pelo contrário, os desafios continuam todos os dias. Eu acho até que vem mais para testar a gente, né? Mas vai fazer com que a gente possa lidar melhor com os desafios e entender que os problemas são oportunidades de crescimento. E não ficar mergulhando naquilo como problema e ficar reclamando. As pessoas que têm inteligência emocional, elas olham o desafio e falam, tá, o que eu posso aprender com isso? Então muda a atitude. Então eu acho que essa pergunta do Marcelo é importante. Primeiro, ter uma atitude de aprendizado diante dos desafios da vida. Em cada desafio que você tiver daqui para frente, perguntar para si mesmo, como eu posso mudar a minha atitude? O que eu preciso aprender com isso? O que é requerido nessa situação para que eu possa fazer mais e melhor, para que eu possa me desenvolver enquanto ser humano? Se você consegue entender isso e perceber suas respostas internas, isso facilita muito.
ok? A gente tem os exercícios de respiração, meditação, e aí eu queria pedir sua permissão. Você me permite fazer 2 minutos de exercício de meditação? Sim, claro. Sim, À porque aí vontade, a sim. gente pode... É importante, né? Porque já é uma habilidade que a gente pode aqui estar praticando. Sim. Então, assim, para o professor, porque o tema da live é para o professor, né? Sim. Antes de começar a sua tarefa de preparação de aula e tudo mais, traz sua concentração para você, não faz de qualquer jeito. Porque às vezes você vai fazer só para se livrar do problema. Ai, que saco, tenho que fazer isso aqui. Quando você vai com essa atitude, você já vai com uma atitude negativa. Então isso tende a fazer você ficar mais estressado. Fechado, né? E Fechado aberto, para né? aquilo, exatamente. A gente chama de mindset, né? Fechado, um mindset negativo. É. Então isso é uma coisa que não é tão boa assim. Quando você for dar aula, antes de dar aula, 2 minutinhos, traz para você um foco para sua respiração, para sua concentração, se coloca com uma atitude positiva. Coloca você diante daquela situação com uma atitude positiva. E eu acho que isso ajuda muito a gente. Entender, se colocar diante da vida com uma atitude diferente e trazer consciência para o que você quer daquilo que você está fazendo naquele momento. Porque ninguém obrigou você a ser professor. Você pode sempre fazer uma escolha diferente. Inclusive, aquele professor que você era 10 anos atrás, provavelmente ele já não existe mais, porque você amadureceu, você teve experiências durante esse percurso. Então é importante que você possa olhar agora e falar: que professor eu sou? Que professor eu quero ser hoje? O que eu estou fazendo aqui? Cada vez que eu piso em sala de aula, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu me pergunto: faz sentido eu estar aqui? Qual o sentido de eu estar aqui hoje? E quando a minha resposta é boa, faz sentido. O sentido é que eu estou compartilhando o meu saber, estou compartilhando quem eu sou com essas pessoas. E isso me enche de alegria. E eu sempre falo que o dia que a resposta não for para mim internamente não faz sentido mais, é porque não é mais para eu estar ali. Porque eu vou começar a fazer de má vontade. Fazer de má vontade não funciona. Não Traz funciona. infelicidade. E o outro percebe que você está fazendo de qualquer forma. Então isso não é bom. Porque o seu Né? comportamento muda, né? E todas as suas emoções, elas diretamente, elas impactam no seu comportamento e no seu estado de espírito. Exatamente. Então vamos ao exercício brevemente, bem rapidinho, prometo que são só 2 minutos. Alinha seu corpo, eu acredito que você já está sentado, se não tiver, sente-se. Feche seus olhos, preste atenção na sua respiração. Tome consciência do ar entrando e saindo de você. Vá percebendo que à medida em que você vai respirando, o seu corpo vai relaxando. Perceba se existem lugares de tensão no seu corpo. De repente na lombar, no trapézio, no seu estômago ou na sua cabeça. Perceba qual é o lugar que você acumula tensão no seu corpo e dê um comando mental de relaxamento neste lugar. É como se você tivesse uma chave que você pudesse simplesmente desligar qualquer tipo de tensão nesse momento. E você respira e relaxa. Respira e relaxa. Aproveite para tomar consciência desse momento na sua vida. E como é que você pode colocar uma atitude positiva nas suas ações, na sua relação com você, na sua relação com os outros. Como eu posso agir positivamente? Perceba que dentro de você todas as respostas estão disponíveis. E o seu corpo relaxa e te ajuda nesse momento, para que você possa agir positivamente consigo, com os outros, com o seu trabalho, com a sua vida. Respira. Percebe o fluxo do ar, movimentando lentamente a sua barriga. Tome consciência que você está vivo e respirando. Como é bom respirar. Inspira profundamente pelo nariz.
Solta o ar pela boca devagar, vai esvaziando você, esvaziando, esvaziando. Mais uma vez, inspire profundamente pelo nariz. Solte o ar devagar pela boca, esvaziando você, esvaziando o peito, esvaziando. Uma última vez, inspire profundamente. E vai esvaziando você, soltando o ar pela boca, esvaziando. Respire naturalmente pelo nariz. Abra os seus olhos devagar. Eu espero que tenha sido bom. Eu quero aproveitar a convidar vocês que na semana que vem, de dia 24 ao dia 27 de julho, nós estaremos com a Semana da Meditação em todas as redes sociais da Casa dos Sete Saberes, aqui no Instagram também. Segunda a sexta, às 19h30, totalmente gratuito, para ajudar as pessoas justamente nesse movimento, para que entendam o que é meditação, para que possa colocar aos pouquinhos na sua vida. Porque às vezes as pessoas acham que meditar é só ficar no silêncio absoluto, e não é nada disso. Às vezes é mais difícil a gente parar a mente do que parar o vento. Então a gente precisa realmente começar a colocar um pouquinho no nosso dia a dia. Aprender a relaxar, aprender a ter o seu espaço é muito importante, para que você evite o estresse, para que você evite o processo de adoecimento, né? E perceber, cheguei no meu limite, estou quase chegando. Acho que cria uma escala para você, sabe, de 1 a 10. Número 1, estou relaxado. Número 2, estou sentindo um desconforto. Percebe, a gente sabe onde a gente sente desconforto. Eu sinto desconforto no meu estômago, por exemplo. Se eu estou quando eu chegando perto do meu limite, meu estômago já começa a reclamar. Então você vai percebendo onde é que você sente desconforto. Opa, tem um sinal no meu corpo. Número 3, aí chega lá no número 5, por exemplo. Ah, já percebo que já estou começando a ficar agitado. Número 7 já é um alerta. Vai beber um copo d'água, lava o rosto, toma um banho. Se puder, dá uma volta no quarteirão. Não pode, sobe um lance de escada, desce um lance de escada no seu prédio. Se você tem casa, sai da sala, vai no quarto, dá uma volta. Isso faz. Esse momento também de você com você mesmo é muito importante, né? Muito, muito. Eu não vejo outra forma a não ser você com você mesmo. Porque é o processo em que você consegue se autogerenciar. E se você tiver, por exemplo, com nível 10, que você chega lá 10, estou estressado, cheguei no meu limite. Precisa parar urgentemente, porque tem gente que chega no limite e continua, e não para. E não para. E aí vai... Isso é preocupante. E aí o resultado não vai ser bom, né? O resultado realmente não vai ser bom. Então a gente tem que tomar um cuidado. Beatriz, como faltam 9 minutos, né, para encerrar, gostaria de agradecer esse momento, né, todo o seu aprendizado, todo o seu conhecimento, né, esse aprendizado que nós recebemos aqui nessa noite do nossa segunda live, né, do Julho de Lives, que foi fantástico para nós. E se alguém quiser ainda tiver alguma pergunta para fazer para a Beatriz, pode colocar no e-mail, que já está aqui, ó, pedagogiaemação@gmail.com, que nós vamos direcionar para ela e ninguém vai ficar sem resposta. Fiquem tranquilos, tá? Então, agradecer esse momento. Pode falar. Aqui a Fabiana perguntou como identificar os nossos limites. Então, Fabiana, a gente precisa mesmo, de verdade, eu falo precisar, porque às vezes quando eu falo isso, as pessoas falam, eu não preciso de nada. Precisa sim. A gente tem necessidades básicas, assim como a gente precisa dormir, comer, tomar banho, escovar o dente, beber água, né? Isso faz parte do nosso processo de vida. A gente também precisa saber o tempo de falar, o tempo de calar, o tempo de cuidar do outro e o tempo de cuidar da gente. Então, para entender quais são os meus limites, essa estratégia de criar uma escala de 1 a 10 é muito importante. Eu preciso de autoconhecimento. Eu sei, por exemplo, que se eu ficar 10 horas seguidas na frente do computador, eu vou ficar com dor de cabeça. Então, eu vou fazendo a minha escala. Eu sei que, para mim, 4 horas por dia seguidas é o meu limite, eu não posso ultrapassar disso. Então eu criei uma estratégia. A cada 2 horas eu levanto, vou na cozinha, lavo uma louça, boto uma música para eu ouvir lavando a louça, lavo a louça dançando, porque aí eu já mudo, né, a maneira de pensar. E aí depois eu volto.
Então eu tô aqui, eu faço uma live, aí eu faço uma comida, aí eu dou uma aula, aí eu faço uma sobremesa, aí eu atendo um cliente, aí faço uma outra coisa. Então a gente precisa entender sim os nossos limites, criar uma escala para compreender os nossos limites, não só na nossa vida profissional, mas nas nossas relações também. Às vezes você tem uma pessoa que te desafia mais, o que eu vou fazer para poder eu não ficar o tempo todo aceitando esse desafio e entrando em confronto, ou entrando no conflito? Então você precisa saber com você mesmo, quando é que eu já sei que eu estou entrando no conflito, opa, o que eu preciso fazer para poder eu sair daqui, me retirar, beber uma água, lavar o rosto, respirar, meditar, ouvir uma música. Então tudo isso é muito importante. Mas isso é pessoal, gente, porque o meu limite é diferente do seu, né? Cada um de nós tem limites diferentes, então isso parte do autoconhecimento. Isso é essencial, a gente se autoconhecer. É muito importante. Beatriz, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua contribuição aqui com o Pedagogia em Ação, tá? Agradecemos a todos que participaram aqui nessa noite conosco, tá? Querendo fazer mais algumas perguntas, a gente já deixou o e-mail, tá? E aproveito também para convidá-los na semana que vem, tá? Também na quinta-feira, às 19 horas, a nossa terceira live do Júlio de Lives falando sobre a comunicação do professor, tá bom? Gente, uma boa noite para vocês, muito obrigada, tá? Um beijo, Beatriz, e a gente vai deixar salvo no IGTV a live para quem quiser assistir, compartilhar também com os colegas de profissão, e é um tema também que não é só para o professor, a gente está aqui direcionado para o professor, mas é um tema aberto, né, para todas as pessoas, conforme a Beatriz falou, todas e qualquer pessoa pode desenvolver a inteligência emocional, a gente não nasce com ela, a gente, durante a vida, a gente vai aí adquirindo, né, a inteligência emocional e trabalhando ela na nossa vida. Então, foi muito bom ter a sua presença aqui conosco. Eu agradeço. Noite, muito obrigada. Convidar o pessoal para seguir a gente nas redes sociais, @Casa dos Sete Saberes, no YouTube também, Casa dos Sete Saberes, com o número 7, ok? E lembrando, convidando mais uma vez, que nas nossas redes sociais, Casa dos Sete Saberes, de segunda a sexta da semana que vem, a gente tem a Semana da Meditação, às 19h30. Vem com a gente para você poder começar a se sentir melhor com você mesmo e entrar nesse processo de autodescoberta e autoconhecimento. Gratidão pelo convite e até uma próxima oportunidade. Até, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.